Oi, gente querida, que bom estar aqui de novo com vocês nessa caminhada bonita que nós estamos fazendo e eu desejo paz, alegria e desejo também que a divina Ruá, a sabedoria de Deus, a brisa de Deus te habite em mim, para que a gente abra o coração, a mente e juntos caminharmos à casa do Evangelho de Lucas, um evangelista muito especial para mim, porque é o evangelista das mulheres. Ele dá nome às mulheres, conta dos seus encontros com Jesus e mais do que isso, do seguimento delas no movimento de Jesus de Nazaré. Conta muita coisa sobre Maria, inclusive da chegada de Jesus no ventre dela. E é por isso que a gente precisa de muita abertura de mente e de coração para fazermos essa caminhada e essa visitação, essa revisitação aos evangelhos e hoje ao evangelista Lucas, que foi um pagão convertido ao cristianismo. Os evangelhos não contam que ele se encontrou com Jesus. Segundo os estudiosos, ele era da comunidade de Paulo, da caminhada, do companheirismo, da missionariedade junto com Paulo apóstolo. Ele era de Antioquia e foi um pagão convertido ao cristianismo. Escreveu o evangelho por volta dos anos 80 da era cristã, portanto, uns 50 anos após a ressurreição. Sua comunidade era de gente pagã convertida ao cristianismo. E ele fala de forma clara, aberta, bonita, muito acessível, fácil da gente entender. Como disse, é o Evangelho dos pobres, das mulheres. Também conta que ele escreveu os Atos dos Apóstolos, que é a relação das primeiras comunidades, o surgimento das primeiras comunidades cristãs, a itinerância dos apóstolos, das apóstolas, das discípulas, dos discípulos de Jesus. O Evangelho tem 24 capítulos, não esqueçamos disso. Ele começa escrevendo a Teófilo, que significa amigo de Deus. Olha que bonito. Você pode ser um amigo ou uma amiga de Deus, eu posso ser uma amiga, um amigo de Deus e vivermos amigavelmente nas comunidades. Essa é a primeira coisa a ser dita. Depois dizer, gente, que eu não sei se vocês lembram que quando eu falei do evangelista Marcos, quando eu comecei, eu dizia que é preciso colocar novas lentes, tirando as lentes do fundamentalismo, do pieguismo, do preconceito, do passado e colocarmos uma lente no Espírito de Deus, a realidade dos nossos dias iluminadas pelo Evangelho. E nós vamos... A minha primeira provocação para vocês, depois dessa das lentes que eu já havia feito, é que nós tenhamos a capacidade e a coragem de localizar o Evangelho. Que nós tenhamos a coragem de descolonizar o Evangelho que os europeus colonizaram a América e ainda hoje continua, com muitos traços da colonização branca, europeia, androcêntrica, patriarcalizada. Tudo isso. Por que isso, irmã Fabiana? Nós vamos falar muito de Maria, a mãe de Jesus. Abrirmos o Evangelho de Lucas na próxima semana, especificamente, já falando de Maria. E eu pergunto para você, qual é a relação que você tem com ela? Qual é a identificação que nós temos com Nossa Senhora? Muitas mulheres, de verdade, me dizem que nem sempre se encontra com Maria olhando para ela. É sempre aquela mulher branca, virgem, pura, imaculada, distante da realidade das mulheres. Se a gente perceber na nossa religiosidade popular, na nossa devoção, a história conta que Maria apareceu 2 vezes na América Latina. E, se a gente lembra, com um rosto indígena, que eu me identifico profundamente com Guadalupe, e com Aparecida,
em São Paulo, exatamente no tempo de escravidão, da escravatura, do sofrimento do povo negro. Olha bem que lição ela tem a nos dizer. Para dizer que Maria se aproxima da cultura, se aproxima da humanidade das pessoas. Então, gente, quando se diz que Nossa Senhora é humana, é gente, que ela se aproxima, que ela fala, que ela faz silêncio, mas ela fala, que ela ficava em casa, mas ela era itinerante, que ela era missionária, que ela guardava tudo no coração, mas subiu na cadeira e cantou Magnífica, de forma tão profética. Nós não estamos negando a santidade, nós não estamos negando a virgindade, nós não estamos negando a beleza, a pureza de Maria. Não, nós estamos dizendo que, além disso, ela tem uma completude de falar, de andar, de questionar, que ela tem uma completude do que é a integralidade da vida, que às vezes na forma patriarcal de dizer, a gente olha, eu cresci numa comunidade que não era paróquia. E ali eu via as mulheres, as irmãs falando de Maria, e eu gostava muito. Eu também falava de Maria. Me lembro que até na festa da padroeira, uma vez eu falei para muitos alunos do meu colégio, já ali como uma adolescente, e eu falei de Maria. De repente eu saio da minha cidade, a minha cidade também vira paróquia, 9 noites de novena, eu não vejo uma noite uma mulher falar de Maria. Muito raramente. Quando eu estava em Unai, uma vez eu falei sobre Nossa Senhora numa festa da padroeira. Tirando disso, só nas comunidades onde não se tem sacerdote. Mas na grande maioria, 99,9% das paróquias no Brasil e no mundo, não se vê as mulheres com o microfone na mão, falando de Maria, aproximando ela da nossa realidade feminina, latino-americana, da história do povo. Então é preciso que a gente tenha coragem de despatriarcalizar e descolonizar o Evangelho. E essas palavras não são só minhas. Quando eu estive em Brasília, preparando o Sínodo da Amazônia, quantos teólogos e teólogas eu ouvi dizendo isso, que é preciso descolonizar o Evangelho. Porque aqui existe uma cultura, existe uma forma bonita e nova de Deus se revelar com a nossa linguagem, o nosso rosto, o nosso jeito de ser da América Latina, que nós não somos europeus, europeias, e que é preciso não... E com isso eu não estou dizendo que a gente tem que se desvincular da universalidade com Roma, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que Jesus se revela com o rosto do povo, que ele, cada lugar que ia, ele usava a linguagem do povo. Então, se ele viesse para o Brasil, ele ia falar com a nossa língua, o nosso jeito, os nossos símbolos, a nossa natureza, ecologia. Se ele fosse para a Amazônia, ele ia falar do açaí, ele ia falar do cupuaçu. Se ele viesse para o Nordeste, ele ia falar do cuscuz. Se ele fosse para Minas Gerais, ele ia falar do quiabo, e assim, do queijo, e assim vai. Então é alguém que se encultura. Então a gente precisa se enculturar o Evangelho, enculturar a forma que Jesus olha para nós no século XXI. É isso que eu convido vocês a ter coragem de fazer essas duas coisas, com a coragem que as mulheres do Evangelho tinham, de ir à busca de Jesus, seguir seus passos, escutar sua voz, mudar suas vidas e também mudar a vida dele, a mentalidade e o jeito dele ser. Um grande abraço. A irmã Sara briga porque eu falo, dá um like, aperta o sino, tem que ser, dá um like, ativa o sininho, compartilha. Se você gostou, comenta, dá sugestões. Irmã Sara e a Clarinha, lá do Pará. Então, gente, um grande abraço para quem é do Pará, um grande abraço para quem é de Rondônia, um grande abraço. Agora eu já não posso mais falar assim, porque tem gente de todo o Brasil, do Espírito Santo,
do sul, do sudeste, do noroeste do Brasil, do nordeste do Brasil, do norte do Brasil. Meu grande abraço. Até a próxima semana, onde a gente vai entrar na casa de Maria. Vem comigo para a gente ir lá conversar com ela e olhar para ela como filhos e filhas, nos identificando com ela, mas como gente grande que cresce na fé, cresce no conhecimento, cresce na forma de conversar com a mãe. Beijo e até domingo.